Oi, gente, como é que vocês estão? Eu confesso que por aqui eu tô muito nervosa, porque eu acho que a experiência de terminar esse livro, na verdade, essas mil e poucas páginas, 1.500 páginas de tetralogia, acompanhar até agora e ver a série, sentir cada minuto e conversar sobre e descobrir outras coisas em paralelo também para juntar com as informações, tem me causado assim, é como se fosse uma grande epopeia. Eu nunca cheguei a ler nenhum clássico grego assim, sabe, épico, mas para mim Helena Ferrante é um clássico épico italiano, napolitano, melhor dizendo. E eu realmente fico arrepiada. E esse vídeo provavelmente será gigante, porque são muitas coisas aqui a comentar. Virão muitos spoilers. Não vejam isso antes de ler. Por favor, leiam e depois voltem aqui. E, se possível, participem também do meu clube, que vai acontecer no dia 22 de janeiro, às 7 da noite. E lá a gente vai falar mais e mais e mais ainda e trocar, porque, assim, imagina eu ler isso sem conseguir trocar com alguém. Eu ia enlouquecer. Voltando aqui para nossa tetralogia, eu confesso que muito por conta do terceiro livro, onde a Helena ela começa a ler muitas coisas, né, voltadas a leituras feministas, ao pensamento do que seria a mulher nessa sociedade, ela vai ler, entre muitas outras leituras, um livro que é um clássico, é um patacão francês que não foi escrito por uma mulher, mesmo sendo esse marco, né, para a vida das personagens femininas, foi escrito pelo Gustave Flaubert, que é um francês do século XIX, que se chama Madame Bovary. Eu nunca tinha lido esse livro, se eu não me engano eu tinha lido, mas é uma edição assim, bolso do bolso do bolso, em francês, devia ter 50 páginas, então eu nem me lembrava muito, que foi mais para praticar o idioma do que para entender a história e viver a história como eu vivi nesses últimos 5 dias. Então eu parei de ler a Helena Ferrante semana passada e comecei a ler, engatei nesse aqui, porque eu acho que esse livro foi muito importante para o final do terceiro livro da tetralogia e o começo desse quarto. Ou seja, quando ela estava elaborando e arquitetando exatamente essa fuga com Nino. Porque Madame Bovary é exatamente essa mulher. Eu vejo muito Lenu em Emma, no caso, né, que é a nossa protagonista aqui, a Emma Bovary. Eu vejo muito a sogra de Lenu sendo a Madame Bovary mãe. Eu vejo muito o Pietro sendo o Charles Bovary. E Lino, consequentemente, esse Rodolphe, que no caso é esse personagem que Emma fica completamente encantada, né? E aí, só dizendo um pouquinho, porque eu sei que essa resenha não é sobre Emma Bovary, e sim sobre Lenu e Lila, mas eu queria trazer aqui porque realmente são personagens muito parecidas, assim, no sentido de que são personagens mais simples, digamos assim, né? Tem uma condição boa, porém são mais simples. No caso, Emma, eu acho que tem uma condição melhor, inclusive financeira, do que a Lenu no começo da sua vida. E depois elas vão entrar em um casamento, no caso de Emma, bem mais arranjado do que de Lenu, mas casamentos tidos como bons casamentos, né? Que os pais abençoam muitíssimo, pá, 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 pá. O tempo vai passando, Emma Bovary começa a perceber que o marido dela ali era um saco. Era um saco, 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 saco. Tem até uma passagem que ela vai dizer, vou tentar colocar aqui no original, que era como se a conversar com ele é como se fosse andar assim por uma calçada. Era plano igual uma calçada, onde várias pessoas entravam e saíam, mas não tinha opinião dele, era opinião sempre das outras pessoas. E ela não achava esse cara interessante, achava ele super medíocre, inclusive, para baixo da média. E, enfim, e a gente acompanha esse Charles Bovary que realmente é assim, um pouco parecido com o Pietro. E aí tem a mãe que entra, que também é um pé no saco, ela começa a ter filho, ela tem uma filha, Emma Bovary, e no caso da Lenu vão ter outras, mas assim, existe essa fuga, ela planejar essa fuga, nessa tentativa de viver uma vida que ela sempre sonhou, uma vida dos livros. E aí muitas pessoas vão dizer que ela é extremamente fútil, perversa, ignorante, egoísta, que só pensa nela mesma e que fica nessa fantasia louca de querer sempre o que não quer, e aí quando começa a atingir também não quer mais aquilo, então é uma pessoa insatisfeita por natureza. E outros vão dizer que ela é, assim, um exemplar de uma mulher desejante, né? Uma das primeiras mulheres adúlteras sendo trazidas, assim, para o clássico. Tanto é que Gustave Flaubert, ele vai ser condenado na corte francesa, né, por conta desse livro aqui, ele vai ser processado por muitas pessoas.
que vão alegar aí que ele estava fazendo uma apologia aos costumes não tão morais, assim, enfim, até o ponto que o Gustave Flaubert vai dizer, gritar, né? Madame Bovary, c'est moi. Então, eu sou Madame Bovary. Se você quiser prendê-la, você me prenda também, enfim. E era um cara, enfim. Acho que foi muito importante ler esse livro, que era um clássicozão, já estava na minha fila há um tempinho. Essa edição aqui da Antofágica é brilhante e foi muito importante para eu entender, então, essa fuga de Lenuzinha com o Ninozinho para Montpellier em um primeiro momento, né, para a França, e depois ela começa realmente a dizer com alto e bom som que ela quer um divórcio, e tem aquela cena também memorável com a mãe dela, né? Que elas chegam a se matar ali, se engalfinhar mesmo, assim, aquela mãe desesperada vendo o sonho da vida dela se rompendo em frente aos seus olhos, dizendo: pelo amor de Deus, eu não te criei para isso, você está arruinando a minha vida. E aí me lembrei muito também de uma peça com a Fernanda Montenegro, com a Fernanda Torres, do Jairo Thomas, que é exatamente isso, que é uma peça super épica, que é uma mãe querendo matar a filha querendo matar a mãe, se engalfinhando, assim. E é forte para todos, tanto para a mãe, tanto para a filha, tanto até mesmo para Pietro, que no final do dia bate ali na porta dela e fala: olha, eu acho que não precisa nem abrir a porta, eu só queria dizer que realmente isso para mim foi assim, pior do que eu pensava, sabe? Eu não desejaria isso nem para você. Olha que eu tenho muita raiva de você, mas, assim, do jeito que foi, realmente eu não esperava e queria deixar claro aqui que eu não estou de acordo com isso. Acho que ela foi além. E, de fato, foi bem além mesmo. E aí, né, Lenu se divorciando, no caso de Pietro, ela vai começar a ter várias casas, né? Ela mora um pouquinho com a sogra, não dá muito certo, depois ela vai para a cunhada, também chega um momento que ela vê que está meio sustentável, mas eu acho que foi muito importante para ela, e tanto para as meninas, tanto para a Lenu também, diversificarem um pouco, né, daquele, acho que com certeza para as meninas, né, eu sei que são personagens, mas eu penso assim que Dedé e Elsa com certeza vão lembrar daqueles dias para sempre, assim, sabe, da convivência com essas pessoas tão cultas, tão culturais, e aquelas rodas com mulheres, tudo que elas estavam escutando, com certeza aquilo foi muito importante, né, para a visão delas de mundo posteriormente, que são coisas que a gente não aprende na escola, mas a gente aprende no além escola, e muitas das vezes são muito mais inesquecíveis e marcantes do que a experiência da educação formal. Então ali elas foram muito formadas de uma maneira muito bela. E Lenum acaba se mudando de fato para Nápoles. Né? E não é uma simples Nápoles, é muito importante dizer que ela não volta exatamente. Nápoles é uma cidade, né, consideravelmente, né, grande, vamos dizer assim. Ela não vai para o bairro que é o Rione, que ela sempre teve infância e adolescência ali. Ela vai para uma alta Nápoles, e a gente descobre que mesmo em Nápoles a gente tem uma segregação da alta Nápoles e da baixa Nápoles. E aí tem uma parte que a Lila fala uma coisa muito interessante, que ela diz que os escritores, eles amam mentiras, né? Porque a Lenu fala: nossa, tem uma vista para aquele mar, que não sei o quê, que eu vejo aquele oceano, aquele mar. E aí a Lila fala: realmente, vocês escritores são todos mentirosos, porque eu vejo esse mar assim, se você vê de longe, você acha lindíssimo o mar, né? Mas quando você vê de perto, você vê que é só xixi, cusparada, enfim, dejetos e lixo. E é muita visão, assim, que Lila tem de Lenu, mesmo que ela volte para a cidade, ela de fato continua ali, né? E Lenu começa a perceber que ela também está sendo um pouco segregada no sentido do seu próprio meio social. Ela repara que quando ela chega, as conversas param, ela repara que Lila, muitas vezes não consegue falar exatamente as coisas com ela, que ela tem ali uns momentos que ela finge que não escutou, ou não quer falar exatamente sobre algumas questões, porque acha que Lenu não deveria se meter de vez, ou você se mete de vez, você mora aqui no Rione, ou você fica ali ainda, sabe? Você tem que escolher, não tem como você querer saber de todos os podres daqui, e, enfim, depois voltar para o seu castelo lá em cima. Basicamente, essa mensagem que ela quer trazer. E aí acontece uma das cenas mais lindas também, né? Tanto da série, tanto do livro, que é quando ambas dizem que estão grávidas, né? E é bonito porque elas dizem num momento tão lindo que parece que elas estão grávidas delas mesmas, né? Mesmo, logicamente, sendo dos seus respectivos parceiros ali,
você vê que é uma alegria tão genuína que parece uma gravidez gestando ali entre as duas. E isso é belíssimo. E a forma como Lila ajuda a Lenu a contar para as próprias filhas, né? Como que a gente faz isso? Porque elas são filhas de um meu ex-marido. E agora eu estou com outro rapaz e aí eu tô grávida desse cara. E como que eu vou dizer isso para elas? Como que elas vão receber isso? E Lila, com certeza, tem aquela sabedoria ancestral, uma coisa meio louca, de falar: olha, vocês são airota, mas na verdade vocês são grego, porque a pança, né, em italiano seria panza, a pança ou a barriga que gerou vocês foi greco, então vocês são greco. E a Imacolata, que vai ser no caso a nova irmãzinha de vocês, a Imá, também é greco, então, enfim. E aí é muito lindo, gente, assim, essa parte da gravidez. Para a Lila vai ser um tormento, mas para a Lenu vai ser uma coisa muito boa. E aí, quando ela engravida, Nino chega a convidar ela, inclusive, para casa dos pais, né, para conhecer os sogros, porque agora ela está grávida dele. Mesmo o Nino permanecendo com a sua esposa, isso é uma coisa muito bizarra, gente. Não sei como é que vocês interpretam isso. Eu tenho pavor de imaginar um negócio desse, como que isso é tão validado, como que essa vida dupla é tão normalizada e como que fica por isso mesmo, entendeu? Tá todo mundo bem, entendeu? Como é que você aceita, gente, um filho seu que é casado com outra e tem uma amante que está grávida e vai tomar uma macarronada na sua casa no domingo, como Cineida? E vocês, inclusive, conhecem essa menina há muito tempo, que é o caso, né, do Saratori com a Lenu. Enfim, gente, e aí pra mim também tem umas cenas, é uma cena muito forte, que é quando ela vê o Donato, que é o sogro dela atualmente, né? E foi a pessoa que ela perdeu a virgindade junto. E ela mais abomina na terra, ao mesmo tempo que está grávida do seu próprio neto, né? No caso, filho de Nino, neto de Donato, e que é um homem que ela mais ama e admira e sempre amou, e, né? Não só amou, mas também idolatrou. Então você vê como que, gente, nem Freud explica isso, assim. Eu realmente não sei nem por onde começar, muito menos por onde terminar, porque é uma loucura danada. Para recapitular um pouco, né, como é que anda a vida da Lenu e da Lila. A Lenu, no caso, ela tem duas filhas já, né, que, enfim, precisa às vezes justamente fazer essa logística de como é que vai ver o pai, como é que vai ver a mãe. Elas ficam majoritariamente com a mãe, mas também tem momentos com o pai. Tem um filho na barriga ali de 4 meses, vamos supor assim. Ela tem uma mãe que descobre que tem câncer, e é uma das cenas também mais fortes do livro. Eu já vou ler já já, porque para mim é a cena mais bem escrita. Inclusive, esse livro para mim é o livro mais bem escrito de toda a tetralogia, mas de longe, assim, a Helena Ferrante para mim aqui ela foi realmente se provou como maravilhosa. Não que ela não tivesse se mostrado antes, mas eu acho que aqui realmente é a obra, é o magnum opus dela, né? Enfim. Mas a gente tem Lenu, inclusive, com uma irmã que está se casando com um cara que é claramente um fascista, né? Uma pessoa um pouco complicada, envolvida com vários esquemas. Os irmãos também envolvidos com vários esquemas, inclusive com tráfico de drogas. Enfim, então não tá fácil. E ele ainda tem que se virar nos 30 com essa questão da editora e dos livros dela, enfim, que vão ser publicados fora ou não. E tem que escrever, né? Além disso tudo, quando você é escritora, você não precisa escrever, mesmo passando por todas boas e ruins, e ter essa disciplina da escrita, né? Que é realmente incrível. E a gente tem Lila também com uma situação muito complicada. Ela tem um filho que ela, assim, olha para ele e fala: Meu Deus, né? Por onde começar? Onde que eu errei tanto? Que também está se envolvendo com as drogas, assim como o irmão dela, então são vários problemas. Ela tem uma empresa para administrar, ela tem uma gravidez extremamente difícil de lidar também, como a primeira também foi. Ela tem uma vida assim um pouco caótica, sem contar com todos do Rione, que tem ela ali como uma grande figura, né? Você vê quando ela atravessa assim, entra em qualquer estabelecimento do Rione, as pessoas quase se curvam para ela, não deixam ela pagar nada. Ela é muito querida, muito bem vista, como se fosse um terceiro braço ali do Solara, não sendo Solara, se opondo ao Solara. Então ela, enquanto mulher, conseguiu
ganhar um dinheiro absurdo, conseguiu fazer a sua empresa e ajudar a todos do Rione, que a veem com uma apreciação infinita, porque ela ajuda monetariamente, inclusive, muitas e muitas e muitas pessoas. E aí, dizendo, né, um pouquinho sobre como esse livro é bem escrito, eu queria muito reler com vocês uma passagem que ficou muito na minha cabeça de tão maravilhosa que ela é, né? Diz assim: começou numa manhã, na casa dela. No caso aqui a gente está falando da Lenu e da Imaculata, que é a sua mãe. Quando me contou por que era manca, e essa questão da perna, né, é uma questão que suscita muitas questões aqui dentro do livro, dos 4 livros. Falou de espontânea vontade, sem preâmbulos. O anjo da morte, disse com orgulho, me tocou desde a infância, com o mesmo mal de agora. Mas eu ferrei ele, mesmo sendo uma menina, e você vai ver que eu vou ferrá-lo de novo, porque eu sei como sofrer. Eu aprendi aos 10 anos, e desde então eu nunca mais parei. E se você sabe como sofrer, o anjo respeita, e depois de um tempo, vai embora. É muito bonito, assim, você reparar como que a Lenu vai ganhando ali uma relação muito diferente com a mãe, né? Com o passar do tempo, de respeito, de apreciação, de escuta, de se observar na mãe mesmo. Tanto é que, posteriormente, a mãe dela vem a falecer e o livro traz, embarca essa parte. E ela se vê muitas vezes na mãe, virando a mãe. Inclusive, a parte da manca, né, da mãe, ela também pega, né, psicologicamente. Não que ela sinta super as dores que a Imaculata sofria, mas depois que ela dá à luz à própria filha, ela. E é muito também muito simbólico você ter uma Imá que nasce e uma Imá que morre, né? E a perna que fica. Então, gente, genial, belíssimo. Belíssimo, belíssimo, belíssimo mesmo. Mas antes de ambas darem à luz, a gente tem um acontecimento histórico, né, literalmente, que aconteceu de fato em Nápoles, na década aí de 80, que foi o terremoto de Nápoles, que devastou muitas pessoas, muitas cidades, muitas casas, muitas famílias. Tiveram muitas e muitas mortes também nesse dia, e a gente vê que existe um antes e um depois desse terremoto, né? Como se a gente pudesse dividir o livro em pré e pós-terremoto. Então, depois desse terremoto, a gente vê uma Lina. Eu tô falando Lina demais, mas Lina era como ela se chamava quando eram muito crianças, mas enfim, Lila se vê naquele processo de desmarginação que ela já tinha tido na primeira vez ali naquele ano novo, com os fogos, vendo o Rino, o irmão dela se deformando, e você percebe que realmente essa é uma grande questão de Lila, né? Ela se percebe justamente em muitos momentos voltando àquela imagem inicial, das coisas se fragmentando, das coisas rompendo. E o terremoto é justamente isso acontecendo de verdade, não só com a cabeça dela, mas também com o corpo dela. Aquilo dali se extrapolou da cabeça e virou a realidade para todo mundo, né? Então é muito comovente também essa cena que ela segura a barriga, ela fica quieta, ela fala, não toque em mim, não toque em mim. Num completo surto mesmo ali, né? E Helena consegue driblar aquilo com muito mais facilidade, muito mais flexível, como sempre foi. E Lina não, Lina é mais impetuosa, né? Ela é mais fugidia, ela tem uma personalidade, vamos supor assim, muito mais forte que a Helena, que nesses momentos dói muito mais ter uma personalidade forte, enquanto a outra é mais flexível, consegue navegar de maneira mais tranquila, ao mesmo tempo que muita gente pode achar que ela é uma água com chuchu, justamente porque não tem essa personalidade tão forte. Então, assim, gente, para cada momento um vai ser melhor do que a outra. Mas aí eu queria trazer uma coisa que eu acho muito legal, que desde o primeiro livro, não sei se vocês perceberam, mas sempre que eu venho aqui fazendo esses vídeos e lendo esses livros, eu percebo que existe uma expressão, ou uma palavra, ou um duo de palavras que mais prevalece naquele livro, naquela obra em si, né, das 4. Então já foi bruta e brava no primeiro, que era justamente tudo que era bruto, tudo que era feio, tudo que era marginal, vinha de Nápoles e dessa criação um pouquinho mais humilde. E depois a gente tem o Brava, que era o mundo do intelectual, era o mundo dos livros, o mundo do dinheiro, o mundo do fora do Estradão, né, fora do Rione. Depois a gente vai ter Homem e Fêmea, que vão ter as relações de gênero, que o 2 e o 3 vão pautar demais, né?
o que é ser mulher nesse mundo, o que é ser homem nesse mundo, e as aprendizagens que cada um vão ter ali para fora da natureza, mas no âmbito sociocultural de Nápoles, da Itália e do mundo no geral. E agora, para mim, a palavra desse livro aqui em italiano seria sbagliato, que seria erro, seria engano. Então, essa palavra vai ser dita milhares de vezes, tanto aqui, tanto também na série. Em muitos momentos, né? O primeiro deles seria esse erro que Helena estava cometendo, né? Que Pietro fala que aquilo é um erro, você está cometendo um erro, você está deixando suas filhas, você está me deixando, você está deixando essa família, é um erro danado. Depois a própria Adélia, que é a sogra dela, vai dizer que ela errou com Helena, porque ela viu que ela era uma pessoa má hoje em dia, que ela era uma pessoa realmente sem família, sem trajetória, né, sem heranças, sem o capital cultural que a gente diz aqui, né? Sem o sobrenome, então eu errei com você, eu botei esperança em você, mas hoje em dia eu vejo que você realmente é uma qualquer, é uma mulher da vida, uma mulher promíscua, né, que, enfim, e aí começa aquela pega pra capar tudo, mas a Adele também fala esbagliato. Depois a Helena vai ter várias conversinhas ali com o Nino, né, de tipo, eu acho que eu me enganei em estar com você, e depois de fato ela descobre que foi um erro estar com o Nino, então tem o esbagliato novamente. Depois tem a Lila falando esbagliato várias vezes também, sobre a volta de Helena ou não para o Rione. Depois a gente vai ter o esbagliato que vai ser finalmente a Lila, né, perdendo a filha dela, porque o nome é a história da filha perdida. E até o final vai ter esbagliato justamente porque no final Lila vai falar uma coisa ali que é cortante, né, da gente pensar, que foi um belo dia, jornalistas vieram para casa da Lenu e ela estava cuidando das duas meninas, né, da Imá e da Núnzia, que a gente vai chamar de Tina, Núnzia Tina. E aí a Tina é muito mais parecida com a Lenu e é muito mais bonitinha, vamos supor assim, do que a própria menina, a filha dela, no caso, que é a Imá. E aí na foto para o jornal aparece a Lenu e a filha dela, a filha da Lina, a filha da Lila, no caso, que é a Tina. E aí, enfim, posteriormente Tina vai sumir. Vamos falar sobre isso também, tô pulando aqui algumas partes, mas é só para falar desse erro, desse engano, porque Lila vai acusar Lenu nesse sentido de será que a pessoa que quis realmente raptar a minha filha, queria raptar a minha filha achando que era sua filha para conseguir mais dinheiro? Isso já veio para minha cabeça, isso já apareceu nos meus lapsos de crise. E aí ela fala isso para Lenu, que obviamente carrega essa culpa de certa forma depois, nem que seja por alguns minutos, diante daquela constatação, verdadeira ou não, de uma mãe que se vê sem uma filha, né, com uma filha perdida. E aí, voltando um pouco, a gente vê que ambas vão ter os seus filhinhos depois desse terremoto, e realmente esse terremoto, ele não veio a passeio, porque simplesmente começa a degringolar as duas histórias ali de maneira bem forte, né? A gente tem o Nino, que acaba traindo a Lenu diversas vezes, mas ela finalmente consegue ter aquilo, né, nos seus próprios olhos, estampado. Ele tá traindo ela, no caso, com a senhora que trabalha na casa dela, como se fosse uma governanta, né? E ela vê aquela cena realmente é assim, dégueulasse, como falam os franceses, é nojento mesmo, né? Ela vai buscar uma fralda, esquece uma fralda dentro da casa, e aí ela vê que a filha tá sozinha, fala, cadê a pessoa que tá trabalhando aqui pra mim? E ela abre, assim, o banheiro e tá ali o Nino trepando ali com aquela mulher de idade, de 60 anos. Uma coisa meio... Tipo assim, meu Deus, você não se controla, você é um animal mesmo. E graças a Deus, depois daquilo, ela não pensa em voltar mais pra ele, eles realmente rompem. E ela volta, no caso, pro Rione. E é muito interessante ver como que ela simboliza essa volta, porque você vê que realmente Lenu ali é uma escritora, né? Eu acho que escritoras têm muito isso em comum. Eu vou colocar a gente aqui, mas enfim, talvez seja uma prepotência minha. Mas é uma questão de, até nos momentos mais difíceis, a gente vê uma inspiração de ressignificação para escrever algo. Aqui nesse caso, para mim, é como se ela fosse como se ela recebesse um convite para recomposição, né? Justamente para aquela arquitetura que ela
Platão conhece desde criança, que é mais escura, é um apartamento que não tem vista para o lago, não cabe mentira, só cabe a verdade. Você vai ficar bem próxima desse mar, dessa água, para cheirar realmente o mijo, né? Como diz a Lila, tão educadamente. Mas enfim, me deu muito orgulho, assim, sabe? Da Lenu nesse sentido de conseguir pagar o seu próprio aluguel ali, a trancos e barrancos, e não perder de vista a escrita. Por mais que ela tenha agora 2 filhas, mais um nenenzinho, e cuidando inclusive de Tina, porque ela é praticamente mãe ali das 4, ela não deixa, né, a escrita fugir. E é muito bonito também a relação que ela vai tecendo ali com a Lila, que de fato elas se encontram de vez, assim, elas vão morar no mesmo prédio, uma em cima da outra, uma embaixo da uma, e é um cuidado dos filhos, assim, como assim, de 3 mãos, no caso, né? No caso, a gente tem a Lila, a Lenu e também tem o parceiro de Lila, que é o Enzo, assim, que também é um parceiraço, assim. Então, é uma coisa muito coletiva, muito bonita. Tem uma vez, inclusive, que elas perguntam quem é mãe de quem, né? Quem é filha de quem? Porque uma sai na revista e a outra não sai. E aí, a Lila, como sempre, tem uma tirada fantástica, genial, de falar nós duas somos as mães de vocês duas. E realmente não deixa de ser, né? Porque, enfim, as coisas são muito mais simbólicas do que parecem, às vezes bem mais simbólicas do que de natureza. Então, assim, eu fico muito feliz de ela não ter desistido da escrita e me lembrou até mesmo a Noemi Jaffe, que ela tem um livro sobre os 7 princípios da escrita de ficção, fundamentos da escrita. E ela diz que a originalidade, ela não vem do futuro, porque a gente pensa, né, originalidade é aquela pessoa que tem uma visão para além, que é muito original, não sei o quê. Mas na verdade, originalidade vem de origem, e vem da onde você vem. Então, a Lenu, quando se aproxima da origem dela, ela se torna muito mais original, com uma voz muito mais potente, o que viabiliza realmente os feitos literários que ela vai ter a partir daí. Então, assim, é realmente genial o que ela fez com a vida dela. Eu sou muito grata a Lenu. Já falei aqui algumas vezes, eu sou fã de Lenu. Eu sou uma das poucas pessoas que protege a Lenu e que vê uma evolução gigantesca na vida dela, assim, gigantesca. Gosto muito de Lila também, muito, 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 muito. Mas, enfim, eu acho que Lenu é um caso à parte mesmo. Tudo que ela fez, inclusive com Lila, de ter sido muito amiga dela em todos os momentos. E agora a Lila também consegue ser muito amiga dela. E aí a gente tem o grande acontecimento desse livro, que inclusive, né, intitula o livro, que é a história da menina perdida. Quando a gente vê assim, né, sem ter nenhum spoiler, a gente não imagina quem seria essa menina perdida. Talvez fosse até mesmo uma figura, uma metáfora, e não exatamente uma menina que se perde, mas de fato essa tragédia acontece. E é uma tristeza sem fim, porque é uma morte não anunciada, né? Você não vê o corpo da sua filha, você só deixa de tê-la fisicamente, só de falar eu já embargo até a voz, porque é muito pesado, assim, muito, muito pesado. E a gente vê como que a Lila, todo mundo, né, mas principalmente a mãe nesse momento, ela desconfigura total ali. Se ela já não tinha desfigurado, se ela já não tinha feito a desmarginação, ali ela se desmargina completamente. Ela perde a vaidade, ela perde a dignidade, ela perde a casa, ela perde o marido, ela perde o filho, ela perde. Depois ela vai perder, inclusive, o pai, o irmão, enfim, todo mundo. E a vida vai ficando muito, muito, muito complicada. Tem uma passagem aqui que ela vai falar justamente sobre a dor dela, que eu queria ler com vocês. Não sei contar a dor de Lila, o que aconteceu a ela e que talvez estivesse à espreita desde sempre em sua vida. Não foi a morte de uma filha por doença, por acidente, por um ato de violência, mas a sua repentina desaparição. A dor não coagulou em torno de nada. Não lhe sobrou um corpo inerte a qual se agarrar em desespero. Não celebrou o funeral de ninguém. Não pôde deter-se diante de um corpo que antes caminhava, corria, falava, abraçava e depois se reduzir a algo arruinado. Lila se sentiu, eu acho, como se um membro que até minutos antes era parte do seu corpo tivesse perdido a forma e substância sem ter sofrido traumas. Mas eu não conheço o suficiente o sofrimento que se abateu sobre ela. Eu não consigo sequer
imaginá-lo. Essa parte me lembrou muito duas coisas. A primeira foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que vai falar justamente sobre uma menina também que vem a falecer. E aí a gente tem a narradora sendo a melhor amiga dela com 7 anos. E aí é como a Imá, né, relembra assim um pouco a Tina, né? De era minha melhor amiga, era minha parceira, era minha irmã, e do nada ela desaparece. E essa dor infantil sendo deflagrada. Então eu aconselho muito O Peso do Pássaro Morto para essa temática também. E um outro livro, na verdade filme que eu me lembrei, foi Instinto Materno, com a Anne Hathaway, que acontece a mesma coisa. Acontece uma fatalidade com o filho da Anne Hathaway. E aí ela tem uma melhor amiga que moram casa grudada uma na outra, também são vizinhas, muito, muito amigas. São famílias realmente que convivem muito juntas e ela acaba perdendo esse filho. E aí, na perda desse filho, ela acaba querendo trazer o amiguinho, né? É muito comum que isso aconteça, né? A mãe quer, às vezes, conversar com o melhor amigo daquela criança para ter algum registro daquele filho que na cabeça dela ainda não foi embora. E também ter um contato com o infantil, com o lúdico, de certa maneira, né? Então, enfim, gente, são temas muito fortes, gatilho para muitas pessoas que a Ana Ferrante trouxe aqui de maneira magistral também, escrevendo de maneira inacreditável. E aí eu não sei, queria até que vocês comentassem aqui o que você acha que aconteceu com a Tina, né? Se de fato foi Solara que pegou, não foi Solara, foi uma fatalidade, não foi uma fatalidade. Eu não sei muito bem o que pensar. Eu realmente não sei. Eu não acho que foi Solar. Engraçado, eu não tenho para mim isso. Eu acho que eles não seriam tão baixos a esse ponto. Mas também não acho que foi algo trivial, assim, um acidente. Eu acho que foi algo pensado, mas eu não consigo nem imaginar. Meu Deus. E aí, depois de tudo isso, né, trazendo aqui para o final, para a gente conseguir finalizar esse vídeo, senão vai ficar imenso. Já tá imenso, provavelmente. A gente vê justamente, né, o flashback voltando, né? Desde da primeira obra, a gente vê que o filho de Lila liga para Lenu dizendo: Olha, minha mãe sumiu, eu não sei onde ela tá, ela recortou a figura dela de todas as fotos. Isso já elas com 60 anos, né? E aí a Lenu fala: Meu Deus, não enche meu saco, que não sei o que, não sei o que lá, se vira, você tem 40 anos de idade, você agora se vire. E aí ela começa a escrever toda essa obra por conta desse espicaçar dessa amiga que quer dissipar, que quer sumir. Ela fala: você não vai sumir, da minha vida você não vai sumir tão cedo. E aí ela resgata toda essa história desse romance de formação de 50 anos de vida junto com essa amiga dela, que é a amiga genial dela. E aí é muito bonito, porque a gente tinha essa cena, só que o que acontece depois, assim, para mim é chef's kiss, assim, é realmente a cereja do bolo, que é quando um belo dia Helena, né, sem filhos por perto, os filhos foram morar no exterior com o pai, foram morar nos Estados Unidos, ela tem um dogzinho ali, fica passeando, fica escrevendo muito, já é, enfim, editora, né, enfim, uma empresa interessante ali de livros e tal, não sei o quê, vai ganhando uma repercussão legal. 12 livros publicados, maravilhosos. E aí ela recebe um belo dia no correio dela, sem nenhuma carta, sem nenhum endereço, sem nenhum. Inclusive, para mim, né, Lila de fato foi até lá entregar as duas bonecas, que era Lenu e Tina. No caso era a Tina, que era a boneca de Lenu, e a boneca de Lila era Nu, se eu não me engano. E aí é muito louco, né? Porque a gente vê ali a boneca de Lenu sendo o nome da filha da Lila anos depois, e como que Lila jogou essa boneca para dentro, né? Daquele calabouço, do caso, do futuro sogro dela, enfim. Muitas e muitas. Gente, é muita simbologia. É um livro realmente de camadas e camadas e camadas. 1.500 páginas não deram conta de todas as camadas que tem aqui, né? Isso não é uma coisa. Não é que não seja um elogio, mas é que realmente é para leituras e releituras, nesse sentido, né? E eu acho que foi um final, assim, magistral. Magistral, muito fechado, muito perfeito.
Eu vou querer até reler com vocês. Já falei que esse vídeo vai ter muito spoiler, então não estou me preocupando em ler a última página, tá? Por favor. Durante toda a minha vida, tinha contado uma história sua, de redenção, usando o meu corpo vivo e a minha existência. Ou talvez não. Talvez aquelas duas bonecas que haviam atravessado mais de meio século e vieram parar em Turim significavam apenas que ela estava bem e que gostava de mim, que tinha rompido as barreiras e finalmente pretendia gerar o mundo, agora não menos miúdo que o seu, vivendo na velhice, segundo uma nova verdade, a vida que na juventude lhe proibiram e que se proibira. Então, também acho que Lila teve esse momento fora do Rione, que ela conseguiu, né, se dissipar e se aventurar. Subi de elevador, me fechei em meu apartamento. Examinei as duas bonecas com cuidado. Senti seu cheiro de mofo, coloquei-as contra o dorso dos meus livros. Ao constatar que eram pobres e feias, eu fiquei confusa. Diferentemente do que ocorre nos romances, a vida verdadeira, depois que passou, tende não para clareza, mas para obscuridade. Pensei, agora que Lila se fez ver tão nitidamente, eu devo resignar-me a não vê-lo nunca mais. Então é muito interessante isso, né? Como que ela traz essa parte dúbia, né, dessa amizade que é muito bela, mas também muito trágica. E ela vai dizer isso, inclusive, um pouco antes. Mas é interessante isso para mim. Diferentemente do que ocorre nos romances, sendo que isso aqui é um romance, a vida verdadeira, depois que passou, tende não para clareza, mas sim para obscuridade. A obscuridade da memória, você começa a ver os traços daquela pessoa, de fato, a humanidade dessa pessoa. E eu pensei, agora que Lila se fez ver tão nitidamente através daquela boneca feia, escura, nojenta e mal cheirosa, eu devo me resignar a não vê-la nunca mais, porque agora aquela amiga genial que ela tinha talvez tenha ido embora. Ela ficou, enfim, com a memória dessa amiga enquanto humana, né? Enquanto ser disperso, enquanto uma genialidade infinita, que a qualquer momento poderia escrever coisas infinitamente mais belas do que ela, quando na verdade ela que escreveu as coisas infinitamente belas, porque ela era escritora, ela que queria se fazer eterna, né? E essa vontade de viver é tão forte que ela queria se fazer eterna e fazer amiga dela eterna. Enquanto a amiga não queria essa eternidade, não queria. Ela fala uma coisa que é muito bonita: escritores têm tanto amor e apreço à vida que eles querem ser eternos, né, em suas obras e seus personagens. Eu não quero. O que eu mais queria era ir embora daqui. Se eu pudesse ir embora daqui agora, eu pediria isso, mas eu não, enfim, não vou chegar a cometer esse ato, mas passa pela minha cabeça. Nossa, gente, enfim. Terminar esse vídeo já aqui, ó, suadeira. Geralmente eu termino de ver a série, que também, meu Deus, o que que é a Lila, essa atriz que faz a Lila, né? E agora só me resta aprender italiano, tá, gente? Que eu acho que eu devo a Elena Ferrante, eu devo a Lila, eu devo a Lenu também. Parece que eu sou muito mais fã da Lenu, eu sou muito fã da Lila, tá? Eu acho ela genial. Mas eu acho que ambas são geniais, né? É isso, eu acho que uma é a genialidade da outra, e por isso que é tão belo. E por isso que eu protejo um pouco a Lenu, porque as pessoas esquecem disso, mas pra mim, ambas são geniais, mesmo, assim, de diferentes formas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu amei estar aqui durante toda essa trajetória dos quatro livros, filmes, enfim, uma série. Talvez eu volte para falar sobre Madame Bovary, que talvez mereça um vídeo sozinho. E é isso. Curta, por favor, comente embaixo palavras e palavras e palavras pra gente trocar. Compre os livros também com o meu link da Amazon que estão aqui embaixo. Todas as minhas outras redes também estão aqui. E até lá. Um beijo!